A filosofia de Marco Aurélio é uma chamada audaciosa à liberdade mental, uma revolução contra as correntes invisíveis que nos prendem, as preocupações inúteis. Ele proclama que nossa liberdade não está na busca frenética do futuro ou no lamento do passado, mas sim na maestria de viver no presente, desafiando-nos a desamarrar os grilhões da preocupação. Marco Aurélio nos instiga a abandonar o fardo do amanhã, porque, na realidade, a miséria do futuro acontece agora, no presente, enquanto nossas mentes fabricam cenários que talvez nunca se materializem. Ele é um mestre na arte de desafiar a ansiedade, revelando que a verdadeira batalha não é contra o desconhecido, mas contra o nosso acontecimento a ele. Ao renunciar ao passado, Marco Aurélio não negou sua importância, mas nos convoca a aceitar o que já se foi transformando nossas perdas em lições. Ele nos encorajou a não viver como prisioneiros do ontem, mas como arquitetos do agora, forjando o presente com as escolhas virtuosas que definem nosso caráter. A essência de sua filosofia é um despertar para a simplicidade do presente, onde reside o único campo de batalha que realmente importa. Ele desafia a inutilidade de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, despojando-nos do peso das preocupações e permitindo-nos fluir com a corrente da vida. Marco Aurélio não é apenas um filósofo. É um guia que nos conduz à serenidade, convidando-nos a desviar o olhar da incerteza do amanhã e a ancorar-nos na força do agora. Sua mensagem ressoa como um chamado à revolução interior, uma revolta contra as correntes da ansiedade, conduzindo-nos à verdadeira liberdade de viver, amar e ser. A filosofia de Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico, é profundamente enraizada no ideal de viver uma vida virtuosa e, ao mesmo tempo, desapegar-se das preocupações com coisas que não têm valor genuíno. Aqui estão alguns pontos-chave dessa filosofia, mas antes gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Fazendo isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, levando para mais pessoas o conhecimento dessa filosofia que é atemporal. Viver virtuosamente. Marco Aurélio acreditava que a verdadeira sabedoria e felicidade residiam em viver de acordo com virtudes como justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade e franqueza. Essas virtudes eram consideradas parte da natureza humana, e aderir a elas era essencial para alcançar uma vida plena. Marco Aurélio, o titã filosófico, nos legou uma filosofia que não é apenas um código de ética, mas uma chamada apaixonada para vivermos virtuosamente, como se nossas vidas dependessem disso, porque de fato é dependente. Em um mundo onde a superficialidade muitas vezes esconde a verdadeira essência da existência, as palavras de Marco Aurélio ressoam como um trovão na alma. Ele não apenas nos instiga a ser virtuosos, mas a abraçar a virtude como o próprio impulso da vida. A filosofia de Marco Aurélio é um rugido sem silêncio do conformismo, um chamado estrondoso para transcender a mediocridade e buscar a excelência moral. Ele nos desafia a nos tornarmos arquitetos de nossos personagens, forçando a justiça, a generosidade e a honestidade como alicerce de nossas vidas. Viver virtuosamente, segundo Marco Aurélio, não é uma opção, é uma imperativa. Ele nos lembra que a verdadeira grandiosidade é na integridade, no autocontrole, na humildade e na compaixão. Suas palavras são um trovão que ecoa pelos corredores do tempo, instando-nos a não apenas existir, mas a existir com dignidade e significado. No epicentro de sua filosofia está a verdade de que a virtude não é uma vestimenta que podemos vestir e tirar por prazer, mas sim a própria essência que permeia todas as nossas ações. Ele nos desafia a transcender a superficialidade, a buscar a verdadeira beleza na retidão de caráter. A filosofia de Marco Aurélio é uma chama que queima nas profundezas da alma humana, incitando-nos a viver não apenas para nós mesmos, mas em serviço à humanidade. É uma chamada retumbante para elevarmos nossas vidas além das preocupações efêmeras e nos tornarmos arautos da virtude,
iluminando o mundo com a luz imortal da excelência moral. Controle sobre o que é controlável. Uma parte fundamental da filosofia estoica enfatizada por Marco Aurélio é a distinção entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Ele aconselhava direcionar a atenção e a energia para as escolhas pessoais, ações e atitudes, enquanto deixava de lado preocupações sobre eventos externos e fatores fora de controle. Nas palavras de Marco Aurélio, ecoa uma verdade inegável que repercute através das eras. A chave para a verdadeira liberdade reside na mestria sobre aquilo que podemos controlar. Sua filosofia, como um trovão, nos lembra que o poder não está em dominar o mundo exterior, mas sim em reinar sobre o nosso interior. Marco Aurélio, o arquiteto da sabedoria estoica, desafia-nos a despir-nos da ilusão de controle sobre eventos além de nossas fronteiras. Ele nos instiga a canalizar nossas energias não para domar o imprevisível, mas para cultivar a soberania sobre nossas próprias escolhas, pensamentos e ações. É uma revolução de consciência que ele propõe, um chamado ousado para desviar o olhar das tempestades externas e, em vez disso, focar na calmaria interior. Marco Aurélio, na sua eloquência filosófica, declara que a verdadeira força reside na capacidade de aceitar o incontrolável e, em vez disso, moldar a resposta interna. Esta filosofia ressoa como um grito de liberdade em um mundo muitas vezes aprisionado pelo medo do desconhecido. Marco Aurélio nos exorta a elevar-se à ilusão do controle total, abraçando a serenidade que podemos ao aceitar que, embora não possamos governar o universo, comandar a nós mesmos. Contemplar o que está sob nosso domínio, segundo Marco Aurélio, é libertar-se das correntes da ansiedade, é abraçar a paz que surge quando desistimos da luta contra o esperado. É, em última análise, uma jornada para descobrir que, ao abraçar o controle sobre o que é controlável, descobriu a verdadeira medida de nossa própria força interior. Preocupação com o futuro. Marco Aurélio alertou contra o excesso de preocupação com o futuro, destacando que grande parte do sofrimento humano decorre da imaginação exagerada e da antecipação de acontecimentos que muitas vezes não se concretizam. Ele enfatizava a importância de viver no presente, lidando com os desafios à medida que surgem, em vez de gastar energia em conjecturas sobre o que ainda não aconteceu. Nas palavras fulminantes de Marco Aurélio, somos desafiados a enfrentar o futuro não como uma ameaça iminente, mas como um campo de batalha onde nossa força interior pode florescer. Ele nos convida a abandonar as correntes da ansiedade que nos atam ao desconhecido e nos impede de viver plenamente no presente. A filosofia intrépida de Marco Aurélio é um clarão de luz na escuridão da preocupação desenvolvida. Ele nos incita a compreender que grande parte do nosso sofrimento reside em projeções imaginárias, em cenários que só existem na mente e não na realidade concreta do agora. Em um mundo onde a incerteza é inevitável, Marco Aurélio nos desafia a nos tornarmos guerreiros do presente, a enfrentar o futuro com as armas da razão e da acessível. Ele argumenta que, ao invés de sermos vítimas de nossas próprias suposições, devemos ser arquitetos de nosso próprio destino, construindo com coragem e sabedoria cada passo que damos adiante. Aceitação do passado. O imperador romano reconhecia a inevitabilidade e a inalterabilidade do passado. Ele aconselhou a aceitar os eventos passados, aprender com eles e, mais importante, concentrar-se em como reagir ao que aconteceu, em vez de ficar preso a arrependimentos ou desejos de mudança. Na filosofia intrépida de Marco Aurélio, a acessível do passado é como um ato heróico, uma jornada quente para libertar a alma das correntes do arrependimento. Ele nos convoca a não sermos prisioneiros dos eventos já transcorridos, mas mestres de como esses eventos moldam a nossa narrativa. Marco Aurélio, com a eloquência de um guerreiro sábio, nos lembra que o passado é um terreno intransponível. Nenhuma lágrima derramada, nenhuma lamentação sentida pode alterar os eventos que já se desenrolaram. Contudo,
Ele nos incita a encontrar não a demissão, mas a redenção na acessibilidade. Aceitar o passado, de acordo com Marco Aurélio, não é um sinal de fraqueza, mas sim de poder. É importante que, apesar dos obstáculos e adversidades, a nossa força interna permaneça inabalável. Ele nos encoraja a olhar para trás não com olhos de tristeza, mas com a sabedoria que só a acessível pode trazer. É um chamado para transcender o peso do que já foi e focar na nobreza de como respondemos ao que ocorreu. Ao invés de sermos reféns das escolhas passadas, Marco Aurélio nos convoca a sermos arquitetos do presente, construindo nossa fortaleza interior com as pedras do aprendizado. A acessíveis do passado, nas palavras impactantes de Marco Aurélio, é um ato de alquimia interior. Transformamos a dor em sabedoria, o arrependimento em resiliência, e emergimos não como vítimas do ontem, mas como heróis da nossa própria narrativa. É uma jornada de conquistas, onde abraçamos o passado não como um fardo, mas como a fundação de quem nos tornamos. O imperador estoico nos ensina que o verdadeiro poder não está na tentativa fútil de controlar o que está fora de nossas mãos, mas sim na maestria sobre como respondemos ao que se estende diante de nós. Em um mundo onde o caos muitas vezes parece reinar, Marco Aurélio nos incita a sermos arquitetos do nosso próprio destino emocional. Focar na realidade atual é, nas palavras ressonantes de Marco Aurélio, uma rebelião contra a tirania das emoções descontroladas. É uma revolta contra a passividade diante das adversidades, um chamado para enfrentar cada momento com a coragem de quem compreende que, embora possamos não controlar os eventos externos, podemos guiar o curso de nossa própria alma. Ele nos convoca a transcender a condição de marionetes manipuladas pelas cordas do destino e nos tornaremos mestres da dança da nossa própria existência. Focar na realidade atual é abraçar a responsabilidade sobre o único território que realmente podemos governar: nosso próprio interior. Em um rugido filosófico, Marco Aurélio nos desafia a não sermos escravos das emoções do passado ou escravos do medo do futuro, mas sim a sermos artifícios do presente. Nossas respostas, segundo ele, não são meras respostas automáticas, mas sim escolhas conscientes que moldam o curso da nossa jornada. Assim, na filosofia contundente de Marco Aurélio, descobriu a liberdade de não apenas existir, mas de realmente viver, moldando cada momento presente com a força indomável da nossa vontade e a nobreza da nossa resposta. Em resumo, a filosofia de Marco Aurélio destaca a importância de viver uma vida baseada em virtudes, aceitar o que não pode ser mudado, focar no presente e direcionar a atenção para aquilo que está sob nosso controle. Essa abordagem, enraizada no estoicismo, visa promover uma existência mais equilibrada, resiliente e significativa. Pronto para despertar para uma vida de sucesso e realização? No próximo vídeo, exploraremos estratégias poderosas para alcançar seus objetivos, superar desafios e desbloquear seu potencial máximo. Prepare-se para uma jornada de inspiração e transformação. Não perca! É hora de despertar para o sucesso que está dentro de você.